Vamos nessa então, pessoal, vamos chegando aí com mais uma aula, e aí vocês estão observando um quadro didático, lógico, é um quadro que vocês já podem observar também os dispositivos de ligação, só que não tem cabo interligando. Então, o que dá para a gente aprender com um quadro de distribuição somente com o dispositivo de proteção? Pessoal, dá para aprender muita coisa bacana, como por exemplo, vocês estão visualizando aqui os três primeiros e principais dispositivos de proteção, disjuntor geral do quadro, dispositivo DR e também os DPS. Logo abaixo, vocês estão visualizando aqui os disjuntores que iriam compor os circuitos do quadro de distribuição. Então vamos lá. Primeiro, voltando aqui para cima de novo, vamos observar aqui os três dispositivos e eu quero falar para vocês para que serve cada um deles. Disjuntor geral. A função desse cara aqui, meus amigos, é proteger o cabo, ou seja, o circuito. Quando a gente fala em proteção de circuito, é proteção dos cabos. Então, a única função do disjuntor, não só do disjuntor geral, mas todos esses disjuntores aqui embaixo, dos circuitos, é proteger os seus cabos ou os fios. Proteger contra o quê? Proteger contra sobrecarga e também contra curto-circuito. O que acontece? Quando o disjuntor ele identifica um curto-circuito, ele desarma. Quando ele identifica uma sobrecarga, ele desarma também. Então essa é a função desse cara. E um outro detalhe, quando ele desarma, ele acaba indiretamente evitando outras situações, ou seja, ele acaba indiretamente proporcionando outro tipo de proteção. Mas a função principal desse cara aqui é proteger os cabos. Tranquilo até aí, pessoal? O dispositivo DR, pessoal, ele tem a função de salvar vidas. Por quê? Porque, na verdade, quando ele identifica uma fuga de corrente elétrica, ele vai desarmar. E aí, quando uma pessoa está pegando um choque, na verdade está acontecendo uma fuga de corrente elétrica. A corrente elétrica está fugindo através do corpo da pessoa. Esse dispositivo vai reconhecer essa fuga, ele vai desarmar, salvando imediatamente a vida da pessoa, evitando com que a pessoa chegue a óbito, ou seja, morte pelo choque elétrico, ok? Então, ele é muito importante. Dispositivo DR, dispositivo diferencial residual. Essa é a única função desse dispositivo. Mas quando a gente fala em única função, não significa que é menos importante. Afinal de contas, salvar vidas, eu acredito que é a função mais importante que existe. Ok? Deu para vocês entenderem até aí? Bacana. Agora, qual é a função desse cara aqui? Meus amigos, esse aqui é o DPS, Dispositivo de Proteção contra Surto. A função desse cara aqui é proteger o teu aparelho contra queima. Na verdade, o disjuntor não vai evitar que o teu aparelho queime, o dispositivo DR também não vai evitar, mas os DPS vão evitar sim. Que queime a tua TV, que queime o teu computador, teu ar-condicionado, todo equipamento que tu tem na tua casa, principalmente aqueles equipamentos caríssimos. Quantas são as pessoas que compram um aparelho e não chega nem a um mês de uso e já queima? Muitas das vezes por conta da falta do DPS na instalação elétrica. Então, são dispositivos muito importantes. E por que eu estou falando isso para vocês e explicando a função de cada um deles? É porque tem pessoas, até mesmo eletricistas, que chegam a cogitar a possibilidade de instalar um quadro de distribuição como esse, sem utilizar um desses dispositivos, na verdade. Vamos imaginar que nós não temos os DPS no quadro de distribuição. Posso instalar um quadro de distribuição sem os DPS? Pode. Tu só não vai ter a proteção contra a queima dos teus equipamentos. Então, vai funcionar normalmente só com o disjuntor geral e o dispositivo DR? Vai, mas a proteção contra a queima dos equipamentos não vai ter. Tu vai ter a proteção para os teus cabos e vai ter a proteção contra o choque elétrico. Deu para entender até aí, pessoal? Bacana, então. Agora, eu posso ter o DPS e não instalar o dispositivo DR? Pode sim, vai funcionar normalmente. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Funciona normalmente, agora de acordo com o NBR 5410, os dispositivos DR é obrigatório, só que é uma obrigação que não vai chegar nenhuma fiscalização na tua casa perguntando e pedindo para verificar. É uma obrigação que o próprio profissional tem que orientar o cliente e o cliente aderir por questão de segurança, mas se não tiver o dispositivo DR, ele vai funcionar normalmente. E o que vai acontecer? Se Deus o livre, alguém pegar o choque, não vai ter a proteção. Infelizmente, pode acontecer um óbito por conta disso. Tranquilo, meus amigos? Bacana? Pode instalar o quadro de distribuição sem o disjuntor? Na verdade, é muito difícil alguém cogitar isso, instalar um quadro de distribuição sem os disjuntores. Mas se não tiver disjuntor, não tem como ter a proteção dos cabos, a proteção contra curto-circuito ou a sobrecarga. Deu para entender até aí, meus amigos? Então, essa é a importância dos três principais dispositivos de proteção: disjuntor geral, dispositivo DR e os DPS. Da mesma forma, também é muito importante a proteção, ou seja, a existência dos disjuntores de cada circuito. Na verdade, é importante, em uma residência, termos o quadro de distribuição
para dividir os circuitos dimensionados adequadamente e, consequentemente, ter as proteções. Ok, meus amigos? Tranquilo? Então, essa aula, na verdade, é só para explicar a importância e a função de cada um deles. Não leve em consideração ainda o dimensionamento, o que consta em cada um deles, até porque não tem instalação, não tem carga, a gente não está levando em consideração a isso. Então, o objetivo é vocês saberem a importância de cada um deles. Bacana, gente? Então, essa foi a aula de hoje. A gente se encontra aí na próxima aula. Valeu, grande abraço a todos.